Graças a Deus. Aleluia. Onda Gospel 7.6. A sintonia de Cristo em nossas vidas. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui para trazer uma palavra, alimento para a nossa vida, aonde Deus trabalha e faz morada. Você que vai acompanhar essa programação de palavra nessa tarde, você que é de Presidente Castelo Branco, quero convidar você a estar conosco na igreja ADGO, hoje à noite, a partir das 7h15. Deus tem tocado no meu coração esses dias de trazer essa palavra. Amar a Deus com todo o nosso coração. Quem vai falar que não ama a Deus? Ninguém. Porque Deus, quando pensamos em Deus, já pensamos no amor. Pensamos nas bênçãos, nos livramentos. Mas o que significa amar a Deus com todo o nosso coração? Você que está me vendo agora pela primeira vez, seja bem-vindo aqui na web rádio Onda Gospel 7.6, no canal no YouTube. Você que se inscreveu, Deus abençoe a sua vida, né? Aqui de Presidente Castelo Branco, a rádio web Onda Gospel 7.6, próximo de Maringá, né? 30 minutos de Maringá, já estamos lá. Mas o que eu quero trazer para nós nessa tarde, agora 17h46, amar a Deus com todo o nosso coração, o que significa? Aleluia. Escribas e fariseus tentaram a Jesus muitas vezes com várias perguntas. Outros andaram perguntando em busca de respostas. Há uma pergunta que foi feita 2 vezes por 2 grupos diferentes. Um que queria aprender e o outro que queria provocá-lo. E a pergunta sobre a qual é o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Em Mateus 22, de 35 a 38, e um deles, doutor da lei, a qual estava perguntando a Jesus, para o experimentar, interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor de teu coração, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 12, 28, 30 diz assim, ó: aproximou-se dele um dos escribas que os ouvirá discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aqui ele fala assim, qual que é o grande mandamento. Olha só a diferença que existe do grande e do primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Olha, o grande diz assim, ó: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O primeiro só muda assim, ó: de todas as tuas forças. Então, além de você amar de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você também amará de todas as tuas forças. Você tem que pôr forças, você tem que agir, você tem que buscar, você tem que ter intimidade com Deus. Não é amar da boca para fora.
de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Você tem que buscar forças para amar a Jesus. Amar a Deus, o que isto significa? Aleluia. Conforme lemos, amar a Deus com todo o nosso coração é o mandamento mais importante. Mas o que isso significa? Infelizmente temos vivido numa época em que a palavra amor tem se tornado apenas em um significado de sentimento. Aleluia. Olha só, um significado de sentimento. Amar alguém é confundido com o significado de sentir-se bem com eles. Contudo, se sentir bem com alguém não constitui necessariamente um amor em termos bíblicos. Pois em termos bíblicos, amor está intimamente ligado ao fazer, e especialmente de amar a Deus para fazer o que Deus quer, isto é, obedecer seus mandamentos, a sua vontade. Jesus deixou isto bem claro quando disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amar a Deus é viver na obediência. Você vai ouvir muitos não, e você vai sentir do Espírito Santo para você não entrar em várias situações. Não é você viver da maneira que você quer, fazer o que você bem quer. Isso aí não é amar a Deus. Isso aí é amar a vontade da carne. O seu eu está prevalecendo. Amar a Deus, existe muitas renúncias para você ter uma vida de santidade no altar. Buscar o Senhor de todo o coração. Uma vida de renúncia, mas não para você viver triste. Não, para você viver animado, feliz e na paz com Deus. Então, hoje, esse significado de se sentir bem, né, está sendo confundido. Glória a Deus. Eu estou bem, eu estou feliz, mas você não tem vontade de ir para a igreja? Rapaz, deixa isso para lá. Ele tá querendo ele mesmo cuidar da vida dele. E diz que ama a Deus. Amar a Deus é diferente. Amar a Deus é você andar nos seus caminhos e na obediência e guardar a tua palavra. João 14,15: se me amardes, guardareis meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele, perguntando-lhes: Judas, não Iscariotes, o que houve, Senhor, que hás de manifestar em nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Aleluia. Faremos nele morada. O Espírito Santo estará comigo, estará com você. Você vai sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. No seu cotidiano você vai sentir. Porque o Senhor estará fazendo morada na sua vida. Essa é a diferença do amor de Deus. Quando você ama a Deus, você entrega a sua vida para Ele e Ele vem com o Pai e faz morada na sua vida. Ele se manifesta na sua vida, no seu falar, no seu pensar. Ele está ali do teu lado, te ajudando, te orientando a seguir bons caminhos. Esse é o verdadeiro amor que você e eu estaremos desempenhando diante do Espírito Santo, diante de Jesus. Glória a Deus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Também em Deuteronômio 5, de 8 a 10, tem uma reflexão também. Diz assim, não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma, aleluia, do que há em cima no céu,
nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, e usa de misericórdia com milhares dos que me amam e guarda os meus mandamentos. O Senhor não se agrada se você idolatra algo que não tem Deus. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas. Quem é o seu ídolo? Quem você vive idolatrando? Tá dando bênção para você? Tá te ajudando? Hoje nós temos que cuidar muito com as redes sociais, que tá um tal de seguir, eu estou seguindo isso, estou seguindo aquilo. O que essa pessoa está apresentando para você? Tá te ajudando espiritualmente? Tá te dando paz? Tá ensinando os caminhos do Senhor? Cuidado aonde está colocando o coração, porque temos que colocar o nosso coração no Senhor. E ele diz assim, ó: o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais dos filhos, pecado, iniquidade, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, e usa de misericórdia com milhares dos que me amam e guarda os meus mandamentos. Olha, os que amam, guarda os meus mandamentos. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. A palavra de Deus são coisas ineparáveis uma da outra. Jesus deixou isso bem claro: aquele que o ama guarda a sua palavra, e aqueles que não amam. Amar a Deus, então, o maior mandamento não significa sentir-se bem sentado em um banco de igreja no domingo de manhã ou à noite. Isso significa que eu tento fazer o que agrada a Deus, o que faz Deus feliz. Isto é o que importa diariamente. No livro de João 14, 19, 21 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus, e a quem não viu é dele, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ama também o seu irmão. Amar tem que liberar perdão. Você tem que tirar a mágoa do coração. Você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Existem muitas pessoas hoje aí de mal um do outro. Às vezes até dentro da própria igreja. Não se falam direito, nem se cumprimenta, né? Esse fim de semana eu agradeço a Deus. Fazia tempo que eu não conversava com o irmão. E a gente nos encontrou lá na igreja lá. E ele deu a paz do Senhor. Estendeu a mão para mim. Olha só. Glória a Deus por isso. Então, o amor de Deus tem que ser verdadeiro. Não pode ser mentiroso. Tem que tirar a mágoa. Tem que liberar perdão. Às vezes você quer que as coisas aconteçam na sua vida, mas você vive de mal, vive com a cara virada, às vezes até deseja mal para o próximo. Deus não está nisso aí. Você tem que amar verdadeiramente e não odiar, e que esse amor seja manifesto através do Senhor na tua vida. Em João 5, 1 João 5, 2 e 3 diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos.
e os seus mandamentos não são penosos. João 3, 1 João 3, 22 e 23, o versículo 22 e 23 diz assim, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Pedimos e recebemos. Ontem eu estava com umas dores aqui no peito e eu orei ao Senhor, até na circular quando eu estava vindo embora. E eu disse assim que eu queria testemunhar. E desde ontem à noite eu tenho me sentido bem. Hoje, durante o dia, não senti nenhuma pontada, uma fisgada, né? Às vezes eu fui no médico, falou que é gordura, fritura, né? Eu tenho maneirado. Mas não importa a simplicidade das coisas que você está sentindo. Você tem que exercer sua fé. Você tem que pedir para quem? Para aquele que prometeu tudo que pediste, querendo, em meu nome eu farei. Então você tem que exercer sua fé. Em tudo, um bom emprego, um lar abençoado, uns filhos abençoados. Você vai viajar, você tem que colocar a viagem nas mãos do Senhor. Ele promete na tua palavra que vai te guardar, que vai acampar os anjos diante de ti. Então você não tem que deixar de pedir. Você tem que pedir todos os dias, pela saúde, por tudo. Porque você está nos caminhos do Senhor e quer viver nos caminhos do Senhor. Aleluia. Ora, o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Existem várias falácias por aí no cristianismo de hoje. Um muito grave é a falsa ideia de que Deus não se importa sobre se vamos fazer ou não os seus mandamentos, a sua vontade. De acordo com essa falácia, tudo que importa para Deus é que um momento, quando começamos na fé, fé é amar a Deus. Tem sido separado por questões práticas e são consideradas uma espécie de noções teóricas, estados da mente que pode existir separadamente conforme cada um vive. Mas fé significa ser fiel. Olha só, a fé significa ser fiel, exercer a sua fé, acreditar em Deus, obedecer a Deus, estar em Deus, sentir a presença de Deus. Aleluia. Você tem que ser algo que você tem fé, e ao que você tem que ser é fiel. O Senhor, Ele age em todas as áreas da nossa vida. Mas Ele também quer que a casa esteja limpa, ornamentada, cuidada. Como que Ele vai habitar numa casa suja? Então, quando você ajeita tudo, tira tudo que não presta da sua vida, você está sendo fiel. Você está exercendo a sua fé. Você está testemunhando o que Deus quer para a sua vida. Olha, e aquele que é fiel agrada aquele a quem se é fiel. Ou seja, ele cuida em fazer a vontade de Deus e seguir os seus mandamentos. Aleluia. Olha o que ser fiel, o que acontece. Só coisas boas. Só coisas boas. Deus vai abrindo as portas. Deus vai cuidando de você. Vai acampando os anjos. Aleluia. Eita, que palavra maravilhosa. Outra coisa que se torna evidente a partir do que vimos acima é que o favor e o amor de Deus não são realmente incondicional, como alguns nos querem fazer crer. Isso nos vemos nas passagens acima também. Assim, em João 14, 23, respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada.
Quantas pessoas estão vivendo tumultuada, com dificuldades, com briga dentro de casa, problemas no trabalho, cheio de problemas. E se você perguntar se ela ama a Deus, ela vai dizer que ama a Deus. Só que tem coisa errada aí. Eu não estou dizendo que com Deus você não tem lutas e dificuldade. Você tem. Mas quando você ama verdadeiramente, Ele e o Pai vêm fazer morada na sua vida. A palavra está dizendo, respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos a Ele e faremos nele morada. Aleluia. Eu já passei por lutas, já passei por dificuldades, já distanciei dos caminhos do Senhor. Alguns anos atrás, Deus não estava fazendo morada na minha vida. Quem estava fazendo morada era o diabo, que tirou da presença do Senhor e me colocou em maus caminhos. E as coisas boas não estavam acontecendo na minha vida. Estava de mal a pior. Mas a partir que eu passei a amar a Deus, a buscar os seus ensinamentos, os seus estatutos, os seus mandamentos, Jesus e o Pai passou a fazer morada na minha vida. É o que Deus quer para você. Você que teve a coragem de ouvir essa mensagem aqui com o pastor Nonato, da igreja ADGO de Presidente Castelo Branco, Paraná, Brasil, é porque o Senhor tocou no teu coração e Deus quer tratar a tua vida. Agora você que já está nos caminhos do Senhor, você está se fortalecendo, porque a palavra testifica com o que vivemos. Aleluia, glória a Deus. Em Deuteronômio 5, de 9 a 10, diz assim, não te encurvarás diante delas, nem servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia, aleluia, com milhares dos que me amam e guarda os meus mandamentos. Em João 14, 23 existe em João 14, 23 existe assim, C, e também C, e também E. Se alguém me ama, e ele guarda a sua palavra, e como resultado, o Pai amará, e junto com seu Filho farão morada nele. Você quer que Deus faça morada na sua vida? Você tem que amar, você tem que obedecer, você tem que guardar de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Você acha que é moleza? Você quer as coisas de Deus, mas não se esforça para nada? Deus é exigente. Ele quer derramar a bênção na sua vida. Da mesma maneira que você passa o cartão todos os dias para receber o seu salário, se você quer uma vida espiritual, se você quer uma vida de bênção, você tem que depositar. Assim é para a vida eterna também. Não acha que vai chegar lá no céu e não fez nada aqui, viveu do jeito que bem queria, até ouviu a palavra de Deus, mas nunca praticou, viveu na ignorância, não deixou Deus habitar no teu coração. É isso que Deus quer para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Junto com o seu farão morada nele. Também em 1 João recebemos de Deus qualquer coisa que pedimos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que agrada. Também em Deuteronômio, o amor misericordioso de Deus é mostrado àqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Há uma ligação clara entre o amor e o favor de Deus. E fazer a vontade de Deus, em outras palavras, não vamos pensar que desobedecendo a Deus, negligenciando sua palavra e seus mandamentos, não importa, porque Deus nos amará de qualquer maneira. Olha que alegria. Também não vamos pensar que porque dizemos que amamos a Deus, nós o amemos de verdade. Eu acho que se amamos a Deus ou não, é mostrado pela resposta a uma simples pergunta que segue.
Nós fazemos o que agrada a Deus? Sua palavra e seus mandamentos? Se a resposta for sim, então amamos a Deus. Se a resposta for não, então não amamos a Deus. Sempre assim. Você está fazendo algo que agrada a Deus? Você está tendo uma vida com Deus? Ou você está desenvolvendo o amor de Deus na sua vida? É sempre assim. Você tem que amar, você tem que agradar, você tem que viver, você tem que testemunhar. Esse amor estará sendo desenvolvido na sua vida, no seu cotidiano, no seu falar. Olha que o diabo pega as pessoas, principalmente os crentes, em pequenos detalhes, que você acha que não é pecado. Pecado não tem tamanho. Pecado é pecado. Tem que entender isso aí. Ah, isso aí não dá nada não. Deus nem está aí. Olha, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não permita. Não cai um fio de cabelo sem que Deus não permita. Deus prescruta o nosso coração todos os dias. Todos os dias Deus prescruta o nosso coração, o nosso pensar, o nosso falar. Tem muitos homens aí e mulheres de Deus. Olha com o que fala, com quem você está se relacionando, se está sendo edificante para a sua vida, se está te dando um crescimento espiritual. Isso não é ser radical, isso é sentir a presença do Espírito Santo e obedecer a tua palavra. Quando obedecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Em João 14, 23 e 24 diz assim, ó: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Mas se eu não sinto o que faço, a vontade de Deus, o caso dos dois irmãos, outra área de confusão quando se trata de fazer a vontade de Deus, é a ideia de que devemos fazer a vontade de Deus somente se nos sentimos fazendo isso. Mas se não nos sentimos fazendo isso, então somos supostamente excluídos. Deus não quer que façamos alguma coisa se não nos sentimos fazendo isso. Mas me diga uma coisa: você vai trabalhar sempre, por que você sente isso? Você se levanta de manhã e pensa, e se você se sente indo para o trabalho, e dependendo, e se você sentir-se ou não, você pula para fora da cama, ou mais profundo, debaixo dos cobertores. É assim que você está fazendo isso. Eu acho que não. Você faz o seu trabalho, independentemente de como você se sente sobre isso. Mas quando se trata de fazer a vontade de Deus, que temos dado muita atenção ao sentimento, é claro que Deus quer que façamos a sua vontade. E se sentimos a vontade de fazer isso, mas mesmo que não sinta a fazê-lo, é muito melhor fazê-lo de qualquer maneira que não fazer nada. Às vezes você está desanimado para ir na igreja, para ler uma palavra. Vai na igreja mesmo desanimado. Lê a palavra mesmo desanimado. Você vai ver o agir do Espírito Santo na sua vida. É o que a palavra está dizendo. Você sabe que se você não acordar e você não levantar, mesmo você querendo ou não querendo, você tem que ir para o trabalho. Como que você vai trazer o seu sustento? E como você vai querer uma vida espiritual se você não desenvolver um relacionamento com Deus? Deus, Ele não vai entrar no teu coração com tudo se você não abrir, se você não permitir. Agora, quando você permite, o Senhor entra no teu coração, entra na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E para usar a expressão daquilo que o Senhor nos disse, Ele disse: se teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Mateus 18, 9 fala: Ele não disse: se o seu olho te faz tropeçar e você sentir vontade de arrancá-lo, então faça. Mas se você não sentir vontade de arrancá-lo, então você está desculpado. Uma vez que você não sinta, você pode deixá-lo para que ele continue te levando a pecar.
Olha só que palavra forte. Glória a Deus. É claro que Deus quer que façamos a sua vontade, sentimos vontade de fazer isso. Mas mesmo não se sinta fazê-lo, é melhor fazê-lo de qualquer maneira que não fazer nada. E para usar um exemplo daquilo que o Senhor nos disse, Ele disse: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Ele não disse: se o teu olho te fazer tropeçar, você sentir vontade de arrancá-lo, então faça. Mas se você não sentir vontade de arrancá-lo, então você está desculpando. Uma vez que você não sinta, você pode deixar para que ele continue te levando a pecar. O olho danificado tem que ser arrancado, mesmo se sintamos ou não vontade de fazê-lo. Assim também com a vontade de Deus. É a melhor coisa a fazer e sentir-se fazendo. Mas caso não sinta, faça isso, mesmo ao invés de obedecer a Deus. Aleluia. Mas vejamos outro exemplo de Mateus. Em Mateus 21, Jesus foi questionado novamente pelos chefes dos sacerdotes e os anciões do povo para responder uma das questões. Ele fez em forma de parábola. Mateus 21, 28 e 31. Quero agradecer ao meu irmão Reginaldo Marcelino do Santo, Carapó, Mato Grosso, acompanhando essa palavra aqui. Para o Senhor, meu irmão, feliz por você e a sua família. Em Mateus 21, 28 e 31 diz assim, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E chegando-se o primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este, não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram eles. O segundo? Resposta certa. O segundo filho não sentiu vontade de fazer a vontade do pai. Ele disse claramente a ele, eu não quero ir à vinha hoje. Mas então se arrependeu e mudou de ideia. Aleluia. Quantos que não quer fazer a vontade de Deus? Quer viver da tua maneira, como está dizendo a mensagem aqui. Você disse que ama a Deus de todo o teu coração, mas será que esse amor está sendo desenvolvido? Esse aqui, mesmo não querendo, ele obedeceu ao Pai. Quantas vezes, às vezes o nosso coração não quer, nós vamos por obediência com a palavra de Deus e recebemos as bênçãos derramadas pelo Senhor. Nunca perde diante de Deus. Você só vê o agir de Deus na tua vida quando você obedece. Aleluia. Seguindo o texto, né? Eu não quero ir na vinha hoje, mas então ele se arrependeu e mudou de ideia. Quando sabe o que causou essa mudança? Eu acho seu carinho pelo pai. Ele ouviu seu pai chamando-lhe fazer sua vontade, mas não sentia vontade. Ele queria dormir um pouco, mas tomar um café com calma e talvez sair com os amigos. Então, sua primeira reação, talvez fora da cama, era gritar, eu não vou! Mas então pensou no pai, porque o amava. Ele mudou de ideia e saiu da cama e foi fazer o que seu pai queria que ele fizesse. O primeiro filho, por outro lado, talvez já não fora da cama, disse ao seu pai, eu irei, pai, mas não foi. Talvez tenha voltado a dormir, ou então chamou um amigo e sumiu para fazer o que ele queria. Ele talvez tenha sentido vontade de fazer a vontade de seu pai por um momento, mas sentimentos vêm e vão. Então esse sentimento de fazer a vontade de Deus foi substituído por outro sentimento, de fazer algo diferente. Então ele não foi. Olha, hoje quantas pessoas estão envolvidas por outros sentimentos, por outros desejos. Hoje você vê as igrejas vazias, com poucos irmãos, mas você vê as festas lotadas. À tarde, pessoas sentadas na calçada, mexendo no celular, bebendo, conversando. Não quiseram fazer a vontade do Pai. Em outra oportunidade, faz a vontade do Pai. Mas não se esqueça, Deus está voltando a todos os instantes. Ele diz, aquele que não estiver preparado, vai perder. Esse aqui, o segundo filho,
ele pensou, analisou, mesmo não querendo, ele foi e fez a vontade do pai e foi trabalhar na vinha. Aleluia. Glória a Deus. Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Aquele que não sentiu vontade no princípio, mas foi assim mesmo. Ou aquele que sentiu a vontade de fazer no início, mas na verdade não fez. A resposta é óbvia. Agora vimos anteriormente que amar ao Pai significa fazer a sua vontade. Aleluia. Poderíamos, contudo, fazer a seguinte pergunta: qual dos dois amava o Pai? Com qual dos dois o Pai estava agradecido? Com aquele que disse que faria, mas não fez? Ou com aquele de fato que fez? A resposta é com certeza a mesma: com aquele que fez a vontade do Pai. Concluindo então, fazer a vontade de Deus independentemente dos sentimentos. Mesmo se a primeira resposta for não, farei. Eu não sinto vontade de fazê-lo. Mude de ideia e siga adiante e faça assim. É bem melhor fazer a vontade de Deus e sentir vontade de fazê-lo. Mas entre não fazer a vontade de Deus e fazê-la sem aquela vontade imensa, a opção a ser escolhida é: eu farei a vontade de meu Pai de qualquer jeito, porque eu amo meu Pai e quero agradá-lo. Eu profetizo na sua vida, mesmo em momentos difíceis, que o diabo querer colocar obstáculo na tua vida, pisa na cabeça do inimigo. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu sei que lá na frente o Senhor tem algo para mim. O Senhor tem me mantido até hoje, não tem me decepcionado, porque eu estou fazendo a vontade do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Agora o texto acima não significa que não podemos ou não devemos falar com o Pai e pedir-lhe outras opções possíveis. Nosso relacionamento com o Pai é um relacionamento real. O Senhor quer que os canais de comunicação com os seus filhos, servos, estejam sempre abertos. O que acontece no Getsemane? Naquela noite que Jesus foi entregue para ser crucificado, é característico. Jesus estava no jardim com seus discípulos e Judas, o traidor, estava chegando juntamente com seus servos, dos chefes, dos sacerdotes e dos anciões, para prendê-lo e crucificá-lo. Jesus estava em agonia. Ele preferia que esse cálice fosse afastado dele, e ele pediu ao Pai a respeito. Lucas 22, 41, 44. Aparta-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caía sobre o chão. Não há nada de errado em pedir ao Pai por outra saída. Nada de errado em pedir ao Pai se puder ficar em casa hoje e não ir à vinha. O que é errado é ficar em casa de qualquer maneira sem pedir-lhe. Isto é desobediência. Mas não é errado pedi-lo por uma exceção ou outro caminho. De fato, não há outro caminho. Você pode ter um encorajamento especial para mover-se adiante e fazer a sua vontade. Jesus deu tal encorajamento, então apareceu um anjo que o confortava. Jesus preferia ter afastado o cálice de sua presença, mas apenas se fosse a vontade de Deus. E nesse caso não era. E Jesus aceitou, como lhe disse a Pedro após Judas chegar na companhia dos guardas. João 18:11. Disse, pois, Jesus a pedra: mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu. Jesus sempre procurou agradar o Pai, mesmo quando ele não sentia vontade de fazer. E porque ele sempre quis agradar ao Pai. O Pai nunca o abandonou, como ele disse. Assim é com Deus.
Você nunca vai perder em agradar a Deus, em agradar o Pai, com as suas atitudes. O Senhor vai estar contigo em todos os momentos. João 8:29, e aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só porque faço sempre o que é do seu agrado. Ele é o nosso exemplo. Como o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 2:5-11, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus humilhou-se. Ele disse: não seja feita a minha vontade. Jesus obedeceu. E o mesmo devíamos fazer também. A mesma mente, a mente da obediência, a mente que diz: não a minha, mas a sua vontade seja também conosco, como Paulo continua em Filipenses 2:12-13. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. De sorte que, meus amados, isto é, porque temos um grande exemplo de obediência. Aleluia. Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos obedecer também, trabalhando para a nossa salvação, com temor e tremor, pois Deus está operando em nós ambas coisas. A vontade é fazer o que lhe agrada, diz Tiago 4:6-10. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Aleluia. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, olha, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, tornai-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Só tem a ganhar quando você deposita o teu coração, a tua vida em Cristo. Aleluia. Conclusão dessa palavra: amar a Deus com todo o nosso coração é o maior mandamento. Mas amar a Deus não é um estado de mente onde nós sentimos bem. A respeito de Deus, amar a Deus é o mesmo que fazer a vontade de Deus. Não existe essa coisa de dizer que tenho fé, mas não sou fiel a Deus. Não existe essa coisa de dizer que amo a Deus, mas ao mesmo tempo ser desobediente. Aleluia. A Ele. Não existe essa coisa de dizer que tenho fé, mas não sou fiel a Deus. Você vacila em algumas situações, você tem que tampar essas brechas na tua vida. Qual o testemunho que você está dando como cristão, por onde você está andando? Esse é o amor? Esse é a fé? Deus não está nessa situação. Deus quer nós verdadeiramente. Aleluia. Não existe essa coisa de dizer que ama a Deus, mas ao mesmo tempo ser desobediente a Ele. Não existe essa coisa de dizer que tenho fé, mas não sou fiel a Deus. Não existe esse negócio de dizer que tenho fé, mas não sou fiel a Deus. Fé não é um estado de mente. Fé em Deus e em Sua palavra é igual a ser fiel a Deus e a Sua palavra. Não vamos acreditar nessas falácias que tanto separa um do outro. Também o amor de Deus e o seu favor volta àqueles que amam a Deus, isto é, aqueles que o agradam.
e fazem a sua vontade. Além disso, também vimos que é melhor seguir adiante e fazer a vontade de Deus, mesmo se não sentimos vontade de fazê-la, do que desobedecer a Deus. Isto é, não faz de nós robôs sem sentimentos. Podemos e devemos sempre falar ao Senhor e pedi-lo por outro caminho, e sentimos o que a sua vontade é muito difícil para nos fazermos, e devemos agradar a sua resposta. Se houver outro modo, Ele nos proverá. Ele é o Mestre e Pai mais maravilhoso de todos, grandioso, gracioso e bom para todos os seus filhos. E se houver outro caminho, Ele nos encorajará a fazer o que possa parecer difícil para nós, exatamente como fez a Jesus naquela noite. Aleluia! Glória a Deus! Longa esta mensagem, mas muito verdadeira. Se você sentiu que foi útil para você, seja um evangelista, seja um canal de bênção. Transmite essa mensagem para que as pessoas venham a entender verdadeiramente, amar a Deus com todo o nosso coração, o que significa. A paz do Senhor, do seu irmão, pastor Nonato. Tá aí, Nonato chegou, o presidente Castelo Branco, Paraná, Brasil para o mundo, aqui na Rádio Weber, Onda Gospel 7.6, a sintonia de Cristo na tua vida. Tá ligado? É claro que eu tô. Deus abençoe sempre.